está em Isaías 54. E no verso 4 diz: porque transbordará para a direita, para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e que se voem as cidades assoladas. E o verso 4: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerá humilhações. Porque não sofrerá humilhação, pois te esquecerá da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio. Nós vemos que esta promessa Deus colocou para nós como igreja, de que Deus, Ele é um Deus que nos chama realmente para ampliar, estender, alongar, se firmar e não impedir o que Deus tem nos prometido. Agora, tem uma coisa que é condição para recebermos as promessas de Deus, é a questão da perseverança. Pois nós cremos nas promessas de Deus, nós conhecemos a palavra, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas a promessa para se manifestar na nossa vida, primeira coisa, nós temos que crer, porque Ele é fiel para nos abençoar. Que crendo nele, colocando a nossa fé, a nossa segurança na palavra e nas promessas de Deus, nós temos que fazer o que então? Ao crer, temos que perseverar, quer dizer, continuar. E o tema desta manhã é realmente esse, sobre perseverança para que as promessas se cumprem. E nós sabemos que a palavra de Deus diz o seguinte, que nós temos que colocar com convicção a nossa vida nas mãos de Deus. E eu sei que quando você e eu aceitamos a Jesus, colocamos a nossa vida diante do Senhor, nós obedecemos o chamado dEle, descemos a água do batismo, fomos batizados com o Espírito Santo, nós temos toda a segurança que as promessas de Deus são reais, são verdadeiras na nossa vida. Se você observar a sua própria vida, desde o dia que você aceitou Jesus, na verdade, nós entramos num processo de transformação. Você antigamente tinha alguns costumes, algumas palavras que de repente não precisou você ouvir no culto, olha, não pode isso, não pode aquilo, não precisou colocar na porta lá a relação do não pode. Mas o Espírito Santo que veio fazer morada na sua vida, Ele foi lapidando e está e continua trabalhando em nossas vidas. E como temos falado, a obra ela está só começando, ela não está completa. Então quando nós ouvimos isso, pois a palavra diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Mas tem promessa que não é instantânea. Mesmo Jesus operou milagres maravilhosos, mas teve alguns milagres que não foi instantâneo. Do cego, ele manda ele vai lá no tanque, o outro cego, ele orou, ele começou a ter um processo de enxergar, e de repente ele ora novamente. Então, na vida, nós temos este processo de aprendizado. E Jesus também não nos iludiu. Ele falou, olha, tenho falado isso para que vocês tenham paz. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o fato de termos Jesus na nossa vida não significa ser imune aos problemas. Porque o maior problema trava-se dentro de nós. E mesmo que a circunstância estejam apavorosas, se numa situação difícil, a maior luta está dentro de nós. Por quê? Se você é perseguido, se você é criticado, se você está passando por uma crise financeira, como você reage àquela crise, como você reage àquela acusação, como você reage àquela traição ou àquela situação, vai depender da sua vitória
ou do seu fracasso. Então a maior luta que se trava é dentro de nós, porque aqui é que decidimos crer, aqui que nós decidimos continuar, é aqui que nós decidimos desistir. Então a maior luta está dentro, é aqui dentro de nós, é a nossa alma que está ali nesta luta. O apóstolo Paulo coloca de maneira muito clara de que ele tinha ali aquelas lutas difíceis. O apóstolo Paulo orou 3 vezes por causa de um espinho na carne, e Deus não respondeu tirando o espinho, respondeu de maneira diferente. Quantas vezes você tem orado, clamado por alguma coisa, e Deus tem respondido para você, mas você está tão apegado às suas crenças, às suas convicções, não, eu quero isso, não, sabe, aquela teimosia de uma criança. Mas Deus está tendo compaixão de nós em tratar conosco. E Paulo ouve: olha, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então há situações na nossa vida, quando somos, sabe, passando, seja numa crítica, seja numa situação difícil, seja numa crise no casamento, seja uma questão de relacionamento com o filho, no trabalho, seja onde for, se você não aprender a tratar daqueles sentimentos e pensamentos que estão dentro de você, você não vai vencer, você vai desistir. Então nós precisamos, sabe, tratar com isso. E a perseverança começa quando eu começo a entender que a obra começa em mim. E Paulo, falando para Timóteo, ele disse assim: olha, cuida de ti mesmo, cuida de você, porque quando você cuida de você e cuida da doutrina, salvará a ti e aqueles que te ouvem. Então, amado, a palavra de Deus não é para o irmão que não veio hoje, não é para aquela pessoa que te ofendeu, aquele irmão devia estar aqui para ouvir. Não, a palavra é para nós. E lá em Romanos 10 diz o seguinte: a palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. Então a palavra de Deus está aqui. Então você tem que permitir que Deus trabalhe em você, porque muitas vezes você tem tudo, está bem, Deus tem te abençoado, você tem uma boa casa, você tem um bom trabalho, você tem tudo, mas você é infeliz. Por quê? Porque você não aprendeu a trabalhar o seu interior. E olha, se tem questões emocionais na nossa vida que precisam ser confrontadas, e tenho falado aqui, nós precisamos aprender a confrontar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Por que penso assim? Por que estou reagindo assim? Por que estou sentindo desta maneira? Onde está a causa? Então você, se está numa crise, pergunte: Senhor, o que está faltando em mim? Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Então quando você olha para si, então você vai identificar situações, sentimentos, pensamentos, que como imagina a sua alma, assim será. É aqui que nós temos que cuidar. Cuida do seu coração. Então nós queremos compartilhar com vocês a questão da perseverança. A perseverança, ela é uma decisão que eu tomo. A perseverança é você se manter firme, apesar da dificuldade. É você escolher a confiar em Deus, independente do que você sente, independente desses pensamentos, você decide. Então é manter-se constante, apesar da dificuldade. É você decidir confiar em Deus e falar: Deus, eu não sei como, não sei do que vai acontecer, mas eu não abro mão de confiar em Ti. Então a perseverança é você entender de que a vida cristã é um processo. A vida sem Deus já é um processo. Nós nascemos, nós temos as nossas crises na infância, depois na adolescência, na juventude, na maturidade, na terceira idade. Nós vamos ter conflitos, mas nós temos que tomar a decisão de decidir. Eu tomo a decisão de realmente permanecer confiando. Josafá, para mim, é uma ilustração tremenda. Um guerreiro cercado por um grande, na verdade, vários 3 exércitos vieram para destruir ele e o povo. Ele ficou com medo.
E quando estamos passando por prova, a primeira reação é se sentir medo ou se sentir inseguro. E agora? O que eu faço? Com esta notícia, com esse diagnóstico, com esta situação, o que eu faço? E há situações em que há uma insegurança dentro de nós. Senhor, tem misericórdia. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer agora. Como que eu vou resolver esse problema? Está tão sério. Seja financeiro, seja familiar, seja independente do que é. Há momentos que nós nos sentimos assim. Quem já se sentiu assim? E fala, Deus, e agora? Quando chega lá uma notícia, vai no RH, você está dispensado. Olha, nós agradecemos pelos seus 15 anos de trabalho aqui, seus 20 anos, poxa, a vida toda. Olha, mas nós estamos passando por um remanejamento na empresa, e olha, Deus te abençoe, vai com Deus. Imagina essa notícia. Outra notícia, você vai no médico, e você vai lá, faz um exame e fala, olha, e o seu caso tem suspeita, olha, essa pinta aí, olha, não sei não, hein, vamos fazer uma biópsia, ou biópsia, sei lá, e aí você fica, meu Deus, você às vezes reage, porque, essa dor de cabeça, será que não é uma sinusite? Será que não vai dar uma sei lá o que, né? A ansiedade, ela trava tudo aqui dentro. E se nós aprendermos, sabe, a compreender de que a obra que Deus começou em nós, ela procede de dentro. E lá em Romanos 12 é interessante, muito interessante. Ele fala sobre que não nos conformarmos com este mundo. Mas qual mundo? É aqui dentro, primeiro. Lógico que com este mundo é fácil. A gente sabe que esse mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E nós temos sim que confrontar os conceitos, as ideologias que vêm contra a nossa fé externa. Mas você só vai ser alguém vitorioso se você trabalhar dentro de você. Como que você reage quando alguém te critica? Como que você reage quando as coisas que você esperava que desse certo e não dá certo? Como que você reage numa oração que você fez e não veio do jeito que você esperava? Uma pergunta, quem aqui já fez uma oração e a resposta não veio como você esperava? Todos nós. Todos nós. E aí então é o momento de uma decisão. E a gente falar, e agora? E agora? Muitos nessa hora desiste, desanima e até abandona a Deus. Por quê? Porque ela tinha uma visão de que Deus era o mágico lá não era 3, todos os poderes. Qual é o seu desejo? Mas na verdade Jesus, ele traz um convite. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então o processo da perseverança, ela está na decisão, na escolha que você faz na hora da crise. Nós lembramos de uma passagem que Jesus estava no Monte da Transfiguração com os 3 discípulos. E os 9 ficaram abaixo ali, e vem um pai desesperado e fala para os discípulos, olha, meu filho está endemoniado, ele está numa crise muito séria, desde criança ele sofre, e os discípulos, eu estou aqui para vocês me ajudar. Os discípulos oraram por ele, e ele não foi curado, ele não foi liberto. Aí Jesus desce do monte, e vê aquele tumulto, aquela conversa, o que aconteceu? Aquele pai vem e rasga o coração, olha, meu filho desde criança, desde muito tempo sofre disso, ele fica endemoniado, ele fica convulsionando, ele reage, e olha, eu vim aqui pedir para os discípulos, e eles não conseguiram. Aí Jesus olha para aquela situação e diz, geração incrédula, até quando? Mas aí ele chega, Jesus, ele vem e diz, se tu creres, tudo é possível ao que crê. Se tu creres, se tu puder, ele fala ao Pai, né? Se tu puder, Jesus, dá um jeito. Ele fala, não, se você crer,
tudo é possível ao que crer. Se você crer, você vê o impossível. Então aqui é dentro de nós que está a base da nossa fé. É o que nós pensamos, é o que nós sentimos, é o que nós vamos verbalizar, é o que vai ser o nosso comportamento. Então se você anda, sabe assim, numa situação meio delicada, a circunstância à sua volta, parece que ninguém está compreendendo você, parece que todo mundo está errado, só você é o santo. Está na hora de você perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Então perseverança é manter-se constante. E na verdade a perseverança é a fé em ação. É o momento de você agir por fé e não por que você sente. É você enfrentar aquele sentimento e dizer: Senhor, olha, esse sentimento começou quando aconteceu isso. Porque realmente, uma coisa que eu ouvi, eu achei interessante: pensamento é a sua interpretação da situação. O pensamento é gerado por uma mensagem ou pela circunstância, é uma interpretação. A emoção, o sentimento já é a reação daquela interpretação. Então, se você vem um pensamento, você vai reagir segundo esse pensamento. Por exemplo, alguém te feriu, aí você vem um pensamento: está vendo? As pessoas são todas falsas. Aí essa interpretação de uma situação, você desenvolveu um pensamento, generalizou tudo, você vai reagir de que forma? Vai se manifestar a sua emoção e você vai dizer assim: ninguém é confiável. Então, amados, nós precisamos entender que a nossa maior luta está dentro de nós. E agora nós vemos os homens de Deus que perseveraram. Se você estivesse no lugar de Noé, que Deus tivesse chamado você para construir uma arca, e olha, num tempo que nunca choveu, aí ele levou 120 anos para construir aquela mega arca. E as pessoas: mas o que você está fazendo? Você é louco. Você é louco, imagine o que está fazendo. 120 anos. Uma semana que a gente passa numa crise, ou nas pessoas confrontando a nossa fé, nós já balançamos. Ele perseverou 120 anos. Agora tem um outro exemplo tremendo, que é Caleb. Abre lá para nós em Josué 14. Caleb estava com 85 anos. Os 60 a mais aí que está comigo aí, ó, diga amém. Nós 60 a mais, a vida só está começando. Eu creio para mim. Eu creio para mim. Olha, por quê? Depende do que está dentro. Agora Caleb, lá no verso 10. Eis agora o Senhor me conservou. Ele falando com Josué. O Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos. Desde que o Senhor me falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto, e já agora tenho 85 anos. Estou forte. Ainda hoje, como nos dias de Moisés, ou no dia que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para combater tanto quanto sair a ele como para voltar. Eu leio muito rápido, a cabeça não acompanha. A língua vai... voltando. Caleb estava com 85 anos. Passou 45, ele tinha 40, quando ele e Josué foi lá espiar a terra. Os dois, somente Caleb e Josué, permaneceu firme em Deus. Os 10 se corromperam e envolveram e contaminaram o povo, e o povo não foi disciplinado. E aí o que acontece? 45 anos de vitória, Moisés morre, Josué assume o comando e chegou a hora de dividir as terras. E agora, no verso 12, com 85 anos, agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam, não era o monte da transfiguração, viu, irmão? Não era o monte que ele ia ter ali experiências maravilhosas. Não, estou com 85 anos, agora vou subir no monte para ver lá o fogo do céu. Não, olha o que tinha no monte.
naquele dia, estavam ali os anequins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, não será comigo para desapossar, como prometeu. Este sentimento tem que estar em nós. Como lá na promessa de Isaías que nós lemos, a sua geração, a sua posteridade vai tomar posse das cidades assoladas. Nós, como filhos de Deus, nós vamos tomar posse da bênção de Deus. E se prepare, o melhor de Deus está por vir. Eu creio, no meu coração eu creio, que Deus ainda tem muito para fazer na minha vida, na nossa vida como casal, na nossa vida como igreja. Eu creio que Deus tem muito para fazer na sua vida. Mas qual vai ser a nossa reação? Ah, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, sou pesado de língua. Ah, Senhor, eu sou o menor da minha família. Eu sou somente um boiadeiro. Estou contextualizando. Foram as desculpas dos homens de Deus, de Moisés, de Jeremias, de Gideão, que reagiram olhando para si. Olharam para a sua cultura, olharam para a sua história e se esqueceram. Mas Deus foi misericordioso com ele, como é com você, como é comigo. Eu creio que ainda, nos anos que me restam, que isso vai ser 40, eu já estou aumentando a cada dia. Era 20, agora foi para 30, agora 40. Nos próximos 40 anos, não, eu sei, no tempo que Deus tem para nós vamos fazer. Este espaço aqui é mais uma prova de que Deus é Deus de desafios, que Deus é Deus que, sabe, nos leva além do que nós imaginamos. Mas vou contar um segredo só para vocês. Muitas vezes eu entrava numa loja que tinha aqui. Eu dava uma olhada para esse salão e às vezes comentei para alguns amigos que estavam comigo: aqui dá uma igreja. Muitas vezes. E num processo de, quando a empresa estava se desligando daqui, eles me chamaram para conversar. E eles quiseram somente dar esta metade. Eu falei: olha, minha senhora, era a dona. Eu falei: olha, minha senhora, eu agradeço, mas para nós, quando eu sempre sonhei, aí contei do sonho para ela de Moçambique, o que Deus fez, contei toda uma história, relatei para ela, a dona da empresa na época. Eu falei: mas só o seguinte, a metade para nós não interessa. Eu sei que Deus, se Deus tem algum plano para nós, vai acontecer. Mas vou contar um segredo para a senhora. Muitas vezes eu entrei aqui e orei para que Deus prosperasse vocês. Porque aqui dá um ótimo, o espaço inteiro aqui. Era um sonho. Era um sonho. E muitos davam risada, amigos que estavam comigo. Você está doido, Carlão? O que é isso, Carlão? Passa-se o tempo e Deus nos entrega. Agora, Deus não entregou esse salão, esse tamanho, para ser o que é hoje. Deus tem mais. Então isso Deus plantou no meu coração há tempo. Agora eu sei que Deus está chamando você. Você faz parte disso. E como na hora certa Deus está trazendo o seu sonho à realidade. Mas tudo depende se você crê. Quando eu recebi a ligação desse espaço, eu falei: olha, a igreja não tem condições, mas se o Senhor me der um desconto, se o Senhor me der prazo, se o Senhor me fizer das minhas condições. Não foi assim na hora, eu tive 10 dias para pensar. E Deus colocou no meu coração, eu falei, e aí conversei com a Vera, busquei isso. Eu falei: olha, e eles me chamou, eu falei: olha, ele chamou, estou chamando você aqui não para te convencer como negócio, mas estou chamando aqui por causa da minha consciência. Ele falando para mim: por causa da minha consciência, vocês não podem deixar de pegar aquele salão. Nós tínhamos uma viagem para Campo Grande, visitando meu cunhado, foram 10 dias, e eu ali naquela...
Mas olha, vê lá, vamos. E eu voltei. Foram 3 meses de carência, 30% de desconto e pagamento semestral. E eu falei, eu assumo esse local. Lógico, não é com recurso ainda, vai ser no ano que vem, com o recurso da igreja. E Deus me deu isso aqui, Deus nos deu isso aqui, Deus fez milagres, e eu vi que as coisas começaram a acontecer. Não sei de onde veio, é lógico que eu sei. Deus foi dando semente para semear, mas chegou a hora de você fazer parte deste sonho e dizer, não, aqui, nós agora, não é o Carlos, nós agora vamos fazer deste espaço realmente um espaço onde Deus vai ser glorificado intensamente, e virão aqui multidões. Virão aqui o seu parente, virão aqui crianças, virão aqui pessoas que vão testemunhar que Jesus Cristo é Senhor. Eu creio, irmãos, eu creio. Me chame de louco, não tem problema. Mas eu continuo crendo e vou morrer crendo de que Deus é Deus de milagres. Jamais, irmãos, jamais eu imaginei chegar na minha idade e ter essa semente. Na verdade, a palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que dá semente ao semeador. Jamais eu imaginei que teria essa semente para semear. Mas o meu coração se enche de gratidão. E todas as vezes eu conto essa história com quem eu converso, e vou contar para vocês diretamente. Eu jamais imaginaria que teria essa semente para fazer isto aqui. Mas agora é com você daqui para frente. E vou dizer mais, a igreja não terá que pagar aluguel até dezembro. Mas aqui vai se tornar uma igreja maior do que já é. Maior do que já é. Agora, o crescimento que Deus vai dar daqui até o final do ano, com tranquilidade, a tesouraria e a liderança da igreja vai dizer, fique tranquilo, porque agora é conosco, porque Deus trouxe o povo para realmente construir isto para a glória dele. Irmãos, isto aqui, quando eu fui confrontado por eu creio que Deus tem usado o seu Zé na minha vida. Falou, olha, ali é um complexo, vocês não podem deixar de alugar. E eu tenho visto Deus nesse local. E tenho visto, sim, eu me sinto um Josué, já não, Caleb, não com 85. Se ele viveu 85, então vamos lá, então há esperança para mim. Mas eu me sinto, sim, como alguém tocando a trombeta. Lógico que tudo isso sem a minha esposa do meu lado, me aceitando nas minhas loucuras e fazendo loucura comigo, eu não estaria aqui. Realmente estamos tocando essa trombeta. Não é uma obra do Carlos, é uma obra de Deus aqui. E você, como exército, nós vamos conquistar muitas almas para Jesus. E eu tenho pensado, como falei semana passada, o que eu quero deixar não é uma herança, mas um legado. E aqui nós vemos Caleb, sabe, convicto, dizendo, olha, Deus prometeu através de Moisés para mim esta terra. Então agora, Josué, eu estou trazendo à lembrança as promessas que Deus deu a Moisés a meu respeito. Olha, tem o seguinte, aquele monte, ele não pediu planície, ele não pediu coisa fácil. Olha, aquele monte, lá tem aqui toda aquela cidade forte, mas o Senhor vai me levar a tomar posse daquele lugar, porque há uma promessa de Deus na minha vida. E ele perseverou por 45 anos. Ele continuou lutando ao lado de Josué, durante um tempo ainda com Moisés, depois agora com o lado de Josué, lutando para ver o que? As promessas de Deus se cumprindo. Então, meu amado, Deus tem promessa para você. O Deus tem chamado para você. Deus te deu talentos,
Deus deu a você dons, mas Ele está chamando você e eu para que continuarmos perseverando, independente das eu já me decepcionei, eu não vou mais trabalhar porque eu não gosto mais, eu gosto de criança, mas já trabalhei no ministério infantil, não gostei, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Tudo está dentro de você. Na verdade, você não gosta de você. Porque se você gostasse de você, se você amasse a você, como Deus realmente ensina você a amar a si mesmo, porque amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Se você tiver uma identidade segura de quem você é, se você tiver convicção de quem você representa aqui nesta terra, você pode ser criticado, você pode ser perseguido, você pode enfrentar lutas, mas você vai permanecer firme e dizer: quem vive em mim é o Senhor. Então os tapas, as acusações, as perseguições não é contra mim, é contra aquele que é todo poderoso. E Ele disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Então você vai perseverar. Mas tem gente aí: não vou mais na igreja porque não cumprimentaram, eu não vou mais na igreja porque o pastor passou por mim, nem olhou. Desculpa, irmãos. Eu sou, sabe aqueles cavalos que usa aquele tapa que chama? Eu vou contar mais um segredo para vocês. Eu entrei no ônibus, na época minha mãe morava em Salto de Pirapora, eu entrei no ônibus para Salto, sentei no ônibus, desci do ônibus, cheguei em casa: cadê a mãe? A mãe veio, está em Sorocaba, daqui a pouco chega a minha mãe. Oi mãe, a senhora vê, eu vim no mesmo ônibus. Mas agora imagine se minha mãe: meu filho não me desprezou. E quanta nhanhanhé que tem na igreja, irmãos. Sabe que a pessoa mais... a pessoa que mais dá trabalho na igreja não é o irmãozinho, não é o pastor, não é os músicos. A pessoa que mais dá trabalho, e a igreja não é melhor, é aquela pessoa que você vê no espelho. Vou repetir. A pessoa que mais gera problema na igreja é aquela que você vê no espelho. Sabe por quê? Porque você não sabe reagir às críticas, você não sabe reagir aos desprezos. Você, quando é desprezado, quer montar a sua galera. Tá vendo? Olha o que fizeram para mim. Tá vendo? Meu amado, perseverar vem de uma transformação no nosso interior. Perseverar vem realmente de uma renovação de mente. Vem realmente de você assumir a sua responsabilidade. E você e eu perguntarmos: o que Jesus faria neste momento? Agora nós estamos desafiando, aqui estamos começando com o telão. Agora vai começar a pegar de dinheiro. Coitadinho de você. Vou falar porque me lembraram ontem lá no aniversário. Fique tranquilo. Fique bem tranquilo. O que você planta, o que você planta, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. O que eu planto, fique tranquilo, você vai colher, você vai colher. Se você plantar na carne, se rebelando, se discutindo, defendendo o seu ponto de vista, se justificando, fique tranquilo. Se você plantar na carne, você colherá corrupção. Mas se você plantar no Espírito, se você se submeter na hora da prova,
Se você realmente falar: Senhor, tem misericórdia de mim, está doendo, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu prometi não cumprir. Senhor, tem misericórdia de mim. Pode ter certeza, isso é plantar no Espírito. É ser honesto, ser humilde, porque Deus dá graça ao humilde, mas rejeita o soberbo. Se você é soberbo, fique tranquilo. Se você é humilde, fique tranquilo. O que nós plantamos, nós seremos realmente aqueles que vão escolher. Amados, Deus está nos chamando para um novo tempo. A perseverança vem de decisão. E você decide diariamente. Você vai honrar a Deus. Você vai ser fiel a Deus. Você vai continuar independente da circunstância. Não estou aqui defendendo uma denominação que é aqui, mas é o lugar que Deus te coloca. Persevere. E que nós possamos ser perseverantes em aprender de Jesus. E Jesus disse: vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. Nesta manhã, a palavra para mim e para você é: perseverança é a ponte entre a promessa e o cumprimento. Perseverar, você tem, quem tem uma promessa de Deus aqui, diga aleluia. Então a promessa de Deus na sua vida só vai se cumprir aqui se você perseverar e continuar dizendo: Senhor, como Josafá, não sabemos o que fazer, mas uma coisa, Senhor, eu não abro mão, porque os meus olhos estão firmes em Ti. Eu quero dar alguns passos importantes. As consequências de não termos perseverança: estagnação e retrocesso. Se a sua vida cristã chegou num patamar e você está retrocedendo, você já não, antigamente era dinâmico, fazia tudo na igreja, envolvido em vários ministérios, agora você não faz nada, agora você é bancário, ou não, cadeirário, não dá para ir, tentei ajudar, aqui não deu, mas você vive sentado na cadeira, porque você, não vou fazer mais. Então, a falta de perseverança, estagnação e retrocesso. A falta de perseverança traz desânimo. A falta de perseverança traz a busca de culpado. A falta de perseverança e convicção de Deus leva você a justificar usando vocês, é lá acusando o culpado do seu fracasso. E uma coisa, a falta de perseverança leva-nos a perder a promessa. A falta de perseverança leva-nos a morrer no deserto. O povo de Israel pereceu, porque faltou perseverança. Agora, nós precisamos de perseverança porque é um processo de Deus em nós. É a fé em ação. E eu quero dizer agora, rapidinho aqui, passos para você se fortalecer na sua perseverança. Primeiro, confronte seus pensamentos e sentimentos. Renovação da mente. Mente é sentimentos, mente é pensamento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É interessante que o versículo anterior diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E não vos conformeis, Romanos 12:1, agora o 12:2, e não vos conformeis com o sistema desse mundo, mas com o sistema de pensamento, de sentimento, de reações. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
da vossa mente, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu irmão, você tem que empolgar a gente. Dá um aleluia pelo menos. Dá um ai, se não dá para dar um aleluia, vai, Senhor, tem misericórdia. Qualquer coisa, mas reaja. E tem uma. Está semeado. A escolha é sua. Você pode sair daqui dizendo, poxa Deus, valeu, o Senhor falou comigo. Ou você pode dizer, Carlão, depois de velho, está ficando empolgado. O que ele quer? Eu quero só uma coisa. Que a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra na minha vida. Que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra na vida da igreja na qual nós participamos. Eu quero que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aconteça na sua vida, porque sendo assim, você vai transbordar. Você vai viver o Evangelho de uma maneira simples, sem ser o bambambam da história, mas aquele que quer ser maior, seja o que serve. E você vai servir aquele que está no seu lado. E servir, meu amado, não precisa de crachá, só precisa de atitude. Só precisa de uma decisão de estender as mãos. Mas eu só vou servir se eu tiver o crachazinho. Tá bom. Credencial de pastor, que é aqui entre nós, vamos dizer, na igreja, é a melhor, assim, um patente a mais. Carteirinha de pastor não me leva para o céu, viu? E se eu chegar com a carteirinha de pastor lá, sou da comunidade cristã Deus presente, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis iniquidade. Senhor, em teu nome fiz sinais e maravilhas, não vos conheço. Que Deus tenha misericórdia. Agora, se a minha fé estiver na carteirinha, se o meu comportamento estiver na minha posição, se o meu comportamento estiver nas riquezas, nos dons que Deus me deu, que pena, porque o meu coração tem que estar em conexão com Deus. E eu parafraseio aquele versículo: se o Senhor te acrescentar riqueza, não coloque nela o coração. Se o Senhor te acrescentar dons e ministérios, se o Senhor te deu dom maravilhoso, de uma voz linda, de uma habilidade fantástica no tocar, uma habilidade fantástica no pregar, uma habilidade fantástica para ensinar a criança, não coloque nisso o coração, mas coloca, sabe, e tudo isso na presença de Deus, e diga: Senhor, tudo que sou, tudo que tenho, vem de Ti. Deus está nos chamando, irmãos, para um novo tempo. Deus está nos chamando para um novo nível, não só para um novo salão. Quem gostou da entrada ali? Ficou bonito? Aqui vai ficar também. É só começo. Vai ficar lindo, irmãos. Quarta-feira temos uma reunião com um arquiteto. Vai ficar lindo. Diga um aleluia aí. Mas toda essa beleza, toda esta grandeza, o principal que eu tenho clamado na minha vida é: Senhor, precisamos só de uma gotinha minúscula da Tua graça para recuperarmos a vanguarda que a igreja era em Votorantim. Onde teve um pregador aqui, ele falou: eu conheço parte da história de Votorantim, da missionária. Essa missionária, ela pregou em acampamento da presbiteriana. O chamado dessa moça, lá na Vossoroca, era o refúgio de sábado. Ela nunca pregou a igreja, mas de sábado iam várias pessoas da presbiteriana para se alimentar. E depois eles serviam a Deus lá na presbiteriana. E permanecem até hoje. Não tem, falando de corpo, irmãos. Estou falando de corpo de Cristo. Na minha juventude, eu me lembro dos acampamentos que tínhamos aqui no Parcão, que hoje já não existe mais, de 300, 400 jovens
todos se derramando na presença de Deus. Depois, quando casei e vim para cá, eu me lembro muito bem, quando começamos o Pavilhão da Fé, eu me lembro muito bem, já falei esses dias atrás, dos desfiles do aniversário de Votorantim. Tinha ali o desfile do povo de Deus. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Era ali, desfilando. Eu vou selecionar as fotos e nós vamos fazer um mural. Eu nunca mexi nessas fotos, mas eu quero mexer. Tem lá, por causa da minha cunhada lá. Já contei a história. Eu quero sim que nos anos que nos restam, eu tenho clamado que Deus desperte a nossa igreja a ser vanguarda, não pelo salão grande, não pelo complexo do prédio, mas porque aqui há de ter a presença de Deus, há de ter sinais e maravilhas. Eu não vou fazer tudo, mas eu vou olhar para a minha direita, para nós, eu e a Vera, vou olhar para a direita e para a esquerda e vou dizer: vão, porque de Votorantim aos confins da terra, Deus quer te levantar. A quem enviarei? Quem vai fazer parte? Só se tiver carteirinha. Não. Senhor, eis-me aqui. Envia-me. Persevere no seu chamado. Persevere no seu dom, querido. Não enterre o seu talento. Eu não quero enterrar. Eu me assusto, às vezes, ao falar da minha idade, mas tenho falado bastante. Mas sabe o que eu falo bastante? É para te inquietar. Se eu com 67 pedalo, é 66, sei lá, 66 e 5 meses, porque eu faço 67 em dezembro. Se eu com 67 estou fazendo, tem esse ânimo, e você com 18? E você com 30? A obrigação é do pastor fazer. Mas lembre-se, você vai estar face a face com Deus, e Deus vai perguntar para você: onde está o teu talento? Onde está o teu talento? Senhor, eu tive decepção. Senhor, eu tentei, mas não fui compreendido. Senhor, eu enterrei. Agora, o teu talento, o meu talento, não é sozinho. Nós somos um corpo. O meu talento é um dos membros do corpo. Eu sozinho, a Vera sozinha, nós não fazemos. Mas você foi chamado por Deus para estar aqui. Ou não? Você foi chamado por Deus para estar aqui. E você foi chamado para estar aqui. Bom. Se você não foi chamado, você foi chamado para estar aqui. Sim. E Deus te deu talento. Deus te deu um chamado. Deus te deu dons. Deus te deu coisas lindas. Deus tem te dado semente. Eu sou grato. Feche seus olhos. Seja grato por chegar até aqui. Pensa quantas coisas lindas Deus tem te dado. Quantas coisas Deus tem te presenteado. Na sua vida você está vivo, você está aqui fiel. Você está aqui porque tem sede de Deus. Deus está te chamando a viver uma vida plena.
Deus está te chamando realmente a dizer: Senhor, eis-me aqui. E eu quero te fazer um convite básico. O Senhor pergunta: a quem enviarei para a próxima década? A quem enviarei para esta geração? A quem enviarei para cumprir o propósito, o meu propósito aqui na terra? Então que você, meu amado, eu quero te convidar, a você que quer dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas eu quero fazer parte desse mover. Eu quero fazer parte desse estágio onde o Senhor está nos levando. Conta comigo. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui, conta comigo. Quero que você se coloque em pé. Quem estiver dizendo sinceramente: eu quero fazer parte. Senhor, a minha vida é tua. Tudo que eu sou é teu. Mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu entrego a minha vida. Eu não sei como nem de que jeito, mas eis-me aqui, Senhor. Cumpre em mim a tua boa, perfeita e agradável vontade.